Graças a paz. Amém. Está preparado? Tá? Sim. Maravilha. Deus vai fazer a obra na vida desse curso aqui. Tenho certeza. Eu já estou enxergando. Deus está fazendo. Fica tranquilo. A obra de Deus na tua vida é tão grande do tamanho dessa Bíblia, da altura que a Bíblia, meu irmão. Olha só. Aleluia. Deus é Pai. Usa Amém, Ele com Deus. poder e graça. Aleluia. Em nome de Jesus. Coloca nos neurônios do teu filho, Senhor, aquela palavra erudita. Só o Senhor sabe que a sabedoria é tua, Senhor. Que nós possamos nos regozijar na presença do Pai, em nome de Jesus. Bom, o relógio está parado, mas a gente pode ir até 11 horas. Que bom, vai acabar mais cedo. Aleluia. Paz, irmãos, boa noite. Aleluia, né? Como o Giba falou, né? A Bíblia é grande. Eu creio que o Senhor pode fazer todas as coisas na minha vida e nas suas vidas também, né? Eu queria pregar em Isaías, né? Um texto lindo, que eu amo o livro de Isaías. E eu passei a semana inteira e não fluía, e eu lia o texto e não fluía, lia outros textos, e Deus falou, não é isso que eu quero que você passe para o povo. Então, não é a sua vontade, né? É a minha. Eu falei, então tá bom, Deus, vamos parar de lutar com o Senhor, né? E de vez em quando a gente acha uma mensagem assim tão linda, a gente quer passar para os outros, mas não é aquilo que o Senhor quer passar no momento, né? Eu vou pregar aqui em Romanos 12, do versículo 9 até o 21. Tá aqui. Regras da vida cristã. Isso. O amor seja sem dissimulação. Aborrecei o que é mal e apeguei-vos aos que é bom. Sede amigavelmente afeiçoados uns com os outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Não sejais negligentes nas atividades, ferventes no espírito, servindo ao Senhor. Regozijai-vos na esperança e sedes paciente na provação. Perseverai na oração, compartindo a necessidade dos santos. Sede dados à hospitalidade. Abençoe os que perseguem, abençoe e não amaldiçoes. Regozijai-vos com os que se regozijam e chorai com os que choram. Tendes o mesmo pensamento uns para os outros. Não tencione coisas altas, mas condescendentes aos homens de baixa renda. Não sejais sábios aos seus próprios conceitos. Não retribua a nenhum homem mal por mal. Procurai as coisas honestas, à vista de todos os homens. Se for possível, no que depender de vós, vivei em paz com todos os homens. Amados, não vos vingueis a vós mesmos, mas dai lugar à ira, porque está escrito, a vingança é minha, e eu recompensarei, diz o Senhor. Portanto, se teu inimigo tiver fome, alimente-o. Se ele tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto, amontoarás brasas de fogo sobre a tua cabeça. Não sejas vencido pelo mal, mas vença o mal com o bem, né, irmãos? Aqui, né, nessa passagem aqui, né, o apóstolo Paulo dá umas dicas, né, pra gente, né, para que como a gente possa viver, né, em união, né, entre os irmãos, vivendo em uma comunidade, né, que a gente realmente tenha, que a gente possa entender e absorver tudo isso, porque o Senhor deseja isso da gente, né?
Não é o que Paulo falou, que ele achava assim, sabe? Que era legal de fazer. Não, mas ele foi direcionado por Deus para que fazer, né? E engraçado que eu situei algumas coisinhas que me chamou muita atenção, né? E isso eu situei 7 coisas. Ele fala sobre o amor, ele fala para a gente não ser negligente, a gente fala para ser fervorosos no Espírito Santo, paciente nas provas, perseverante nas orações e abençoar todos, né? E por último, fazer a parte da vida do próximo, né? E eu creio, né, que isso daqui é como se fossem umas regrinhas que a gente pode seguir, né? E se a gente seguir, a gente vai fazer muita diferença na vida do próximo, né? Como no amor, né? A gente deve amar o próximo, né? Mas a gente não pode amar de uma maneira que seja uma maneira falsa, né? Que nem na palavra diz, não seja um amor dissimulado, né? Então que a gente possa realmente, né, ter um amor verdadeiro, né? Porque na palavra do Senhor diz, né, amar o teu próximo como a ti mesmo, né? Então, como a gente não vai amar o próximo? De vez em quando não é fácil amar o próximo, né? Porque muitas pessoas têm pensamentos diferentes, atitudes diferentes, né? Mas a palavra do Senhor fala que a gente tem que viver em harmonia entre os irmãos, né? Se há algo que a gente não está se entendendo com o irmão, o que a gente pode fazer? Sentar com ele, conversar, né? Tentar entender o lado dele também, né? Porque na vida não existe só o nosso jeito, né? Porque é constituído de muitas coisas, né? E fala que nós devemos ser amigáveis, né? Então, por mais que você esteja num dia que não seja tão agradável para você, sabe? Aquele dia que está puxado, mas a gente tem que ser amigável com os outros, né? A gente tem que estar sempre assim, recebendo as pessoas com um sorriso no rosto, sabe? Com uma palavra do Senhor, né? Que a gente possa sempre estar sendo usado pelo Senhor para aquela pessoa se sentir amada, né? Porque muitas vezes essas pessoas, elas vêm de como a gente pode falar, ela vem de um convívio familiar, o amor não é expressado, né? E muitas vezes as pessoas não sabem reconhecer o cuidado, o carinho e o amor das pessoas porque não receberam isso. E é difícil você reconhecer que uma pessoa está sendo amorosa com você, sem interesse nenhum, só porque ele ama a sua vida. Porque ela nunca recebeu, então isso é muito complicado, né? Mas que a gente realmente possa estar sempre, assim, pedindo ao Senhor, né, para que Ele aumente esse nosso amor, esse amor fraternal, né, para que a gente possa ter uns com os outros, né? E se por algum motivo a gente não consegue amar o próximo, algo errado está em nós, né, não no próximo. Porque o Senhor fala, ame o próximo como a si mesmo. A partir do momento que você não consegue amar o próximo, será que você está conseguindo se amar? Será que você consegue aceitar o jeito que você é, sabe? E o Senhor, ele falou isso muito comigo, sabe? Porque muitas vezes eu passo isso, né? As pessoas vão, fazem coisas para mim, aí chega depois eu ajo como nada tivesse acontecido, eu continuo tratando a pessoa do mesmo jeito. Aí as pessoas falam, nossa, mas como você consegue ser frio desse jeito? Eu falei, não é que ser frio. Eu falei, meu, a pessoa errou, beleza. A pessoa deu mancada comigo, deu, mas vou fazer o quê? Vou virar as costas para ele? Não vou, jamais. Se um dia ele precisar, eu tô aqui, né? E aqui fala, né, que em 1 Pedro 3, ele fala um pouquinho do amor, né? Que eu achei engraçado, né? Que o 1 Pedro, ele é bem parecido com esse texto que eu li. Em 1 Pedro 3,8, ele fala, finalmente, sedes todos uma só mente, tendo compaixão um dos outros. Amai o seu irmão, sede compassivos e atencioso, né? Então aqui ele fala também, né, do mesmo jeito, só muda um pouco das palavras que Paulo falou, mas Pedro ele fala a mesma coisa, que a gente tem que amar o próximo, a gente tem que ser compassivo, sabe? A gente tem que ser respeitoso. E muitas vezes é que nem eu falo, tem pessoas que são difíceis de lidar, né? Porque a gente é de uma maneira, a pessoa é de outra, e a gente vive em um conflito. Mas em nenhum momento a gente tem que deixar de amar a pessoa, deixar de abençoar, deixar de cuidar, deixar de ser amigável com aquela pessoa, né? A gente tem que sempre tratar ela com amor, né? O segundo é uma coisa que Deus ele me tocou muito mesmo, foi falar de não ser negligente, né? A gente não pode ser negligente em nenhuma área das nossas vidas, mas principalmente com o Senhor. Quantas vezes nas nossas vidas nós negligenciamos aquilo que o Senhor coloca nas nossas mãos, né? Muitas vezes a gente negligencia a nossa família, o nosso propósito que o Senhor coloca nas nossas vidas, o nosso chamado. Muitas vezes a gente faz isso, mesmo sem perceber. Muitas vezes
as coisas passam, a gente acaba não percebendo, aí o Espírito Santo vem e nos toca, assim, ó, em tal área aqui, ó, você tá devendo, viu? Eu queria que você fizesse isso, você não está conseguindo realizar, né? E aqui ele fala, né, sobre as atividades. As atividades que eu entendo aqui, ele fala que é deixa eu só ler aqui. Ó, não sejas negligentes nas atividades, ferventes no espírito, servindo ao Senhor. Então é assim, a gente serve ao Senhor. Quantos falaram, eis-me aqui para servir o Senhor? Creio que todo mundo que está aqui já falou, eis-me aqui para servir o Senhor. Só que quantas vezes a gente precisa de pessoas para ajudar com as rotinas comuns mesmo dentro da igreja, né? E quantas vezes a gente não tem pessoas para ajudar? São rotinas comuns dentro da igreja. Abrir, acender uma luz, sabe? Ver se tem um álcool, dar um envelope para alguma pessoa, pegar a cestinha. E quantas vezes a gente está sentado aqui e a gente fala, não, eu não vou levantar para fazer não, que tem outro que faça. Mas e se a pessoa não estiver aqui, aí a gente fica caçando assim. E o Senhor falou muito assim, tomar cuidado para não ser negligente, né? Com as atividades da igreja e com cuidado ao próximo. Quantas vezes as pessoas entram dentro desta porta e as pessoas estão precisando de uma palavra de consolo, estão precisando de uma palavra, sabe, que vai alegrar o coração delas, sabe? Tipo uma palavra tipo, oh, eu estou contigo, vou orar por você. Quantas vezes a gente passa, a gente vê as pessoas passando de cabisbaixa, só que a gente não tem a coragem de ir lá e perguntar, ô irmão, tudo bem? Paz? Como está a sua vida? Está precisando de algo, sabe? Você está precisando de algo na sua vida? A gente pode orar. A gente tem que tomar cuidado com o próximo, sabe? E muitas vezes eu digo por mim mesmo. De vez em quando eu fico com vergonha de chegar nas pessoas. De vez em quando o Espírito Santo fala assim, o Espírito Santo me toca, eu olho para aquela pessoa, eu vejo que o semblante dela assim tá abalado, sabe? E muitas vezes eu reluto comigo mesmo de falar com ela. Ah, será que é mesmo ou será que é da minha cabeça? Será que eu estou sendo intrometido na vida da pessoa? Mas é assim, a gente não tem que ter esse medo de ser intrometido na vida da pessoa. Porque o Senhor fala que na gente é um só corpo. Então a gente tem que cuidar um do outro, né? Muitas vezes a gente fica assim, vivendo a nossa vida, enquanto isso a pessoa está ali precisando só de um abraço. De vez em quando ela precisa só de uma pessoa para desabafar aquele momento que ela está passando. E quantas vezes essas pessoas não encontram isso na gente, que a gente tem negligenciado essas coisas, né? Para que a gente realmente possa ter muito cuidado, né? Em todas essas áreas, em questão da igreja, em questão de cuidar do próximo, sabe? A gente não pode ser negligente com as coisas que o Senhor confiou, né, para as nossas vidas. Que a gente realmente possa ficar atento, né? E ficar atento ao Espírito Santo, né? Porque muitas vezes o Espírito Santo toca a gente e mesmo assim a gente fica meio que relutando de fazer. Se o Espírito Santo colocou assim na sua mente ou no seu coração, vai. É que nem a irmã disse. Ah, eu ia pegar um táxi. O senhor falou para mim entrar no ônibus. Eu entrei no ônibus. O senhor falou para mim descer. É para descer. Vamos obedecer, porque ele sabe o que é melhor para a gente, né? O terceiro fala que nós devemos ser fervorosos no Espírito Santo, né? Então é assim, nós somos cheios do Espírito Santo. Nosso corpo é um templo do Espírito Santo. O Espírito Santo foi o auxiliador que Jesus deixou para nós. Então o que a gente está fazendo para criar esse vínculo com o Espírito Santo? Sabe, para estar com os ouvidos assim audíveis à vontade dele vir falar, e na hora a gente já captar e já conseguir entender e fazer, né? Porque a gente tem que buscar ser cheios do Espírito Santo, porque o Espírito Santo está aqui, louco para fazer parte da nossa vida, louco para estar com nós em todos os momentos, mas muitas vezes a gente não dá liberdade para ele, a gente não chama ele para as nossas vidas. E quantas vezes nós acordamos assim, já correndo, pensando em um monte de coisa que tem que fazer, isso, aquilo, e esquece de falar assim, ô Senhor, bom dia, muito obrigado por mais um dia, o Senhor ter me dado essa dádiva de viver o presente, que é hoje, né? E a gente, muitas vezes, a gente está tão atribulado assim com tantas essas coisas que a gente esquece de chamar o Espírito Santo para fazer parte do nosso dia. Muitas vezes, o Espírito Santo está aqui, só esperando a gente. A gente olhar para lá e falar assim, ei, Espírito Santo, está comigo? Então vamos embora, graças a Deus, vamos, aleluia, nosso dia vai ser abençoado, né? Porque eu creio nisso. E aí eu queria falar em João 14, 26. João só. Joãozinho.
Joãozinho 14, 26, Giba. Mas o Consolador, que é o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará todas as coisas e vos terá a lembrança de todas as coisas, tudo quando eu vos tenho dito. Aqui a palavra deixa bem clara. Jesus, ele foi e o Pai mandou o Consolador, que é o Espírito Santo, para nós. Ele enviou em nome de Jesus. E aí ele fala, né, que ele ensinará todas as coisas para a gente, né? Então que a gente não busque só a nossa sabedoria humana, porque tem muitas coisas que eu leio na Bíblia assim eu não entendo, né? Aí de vez em quando eu falo assim, nossa Deus, eu queria entender. Aí passa um tempinho, eu vou ler aquele texto de novo, o Espírito Santo traz a revelação daquele texto, sabe? De uma maneira totalmente diferente do que eu entendi quando eu estava só lendo, quando eu queria entender aquela passagem. Mas o Espírito Santo, ele vem e ele nos revela. E ele fala que ele trará a lembrança a todos, né? Então, é que nem eu falo, eu sou muito, assim, disperso. Eu falo com os jovens lá em cima. Eu sei a tal passagem, mas eu não lembro o nome, eu não lembro o nome do livro, eu não lembro o versículo, mas eu lembro o que está escrito. E eu creio que é o Espírito Santo que traz a lembrança para mim. Mas é assim, eu gostaria que ele trouxesse também a lembrança do capítulo, do livro, que aí se alguém tiver dúvida, a pessoa pode consultar. Que é que nem aqui, tudo que eu tento fazer, eu tento me basear em um versículo da Bíblia que fala a mesma coisa. Porque eu não quero que nada seja só de mim, mas eu quero que as pessoas entendam que tudo que eu tento falar está na Bíblia. Porque de mim eu não tenho entendimento nenhum. Se não for o Espírito Santo na minha vida, ainda bem que ele é na minha vida. Glória a Deus. Aí fala que a gente tem que ser paciente nas provas, né? Quem não passa a prova aqui, aleluia, né? Glória a Deus. Mas que a gente precisa ser paciente, né? Porque o Senhor, ele coloca as provas nas nossas vidas para nos mostrar algo, para nos forjar a nossa fé, né? Eu creio que ele faz todas essas coisas assim, realmente tem um propósito. Muitas vezes no começo eu murmurava demais. Eu falava, não, Deus, mas por que eu estou passando isso? Por que tal situação está voltando na minha vida e não sei o quê? Depois de muito tempo, eu aprendi. E hoje em dia, quando eu começo a passar por alguma coisa, eu falo, por que, Senhor? Por que isso está acontecendo? Ou quando acontece algo na minha vida, eu já falo assim, Deus, o que eu preciso aprender nessa situação para que isso não volte a acontecer? Porque muitas vezes na vida a gente tem algumas atitudes que aí algumas situações parece que é a repetição. Toda vez cai naquela mesma rotina, cai naquele mesmo problema, aí você sai, passa um tempinho, daqui a pouco aquele problema volta. Mas aí eu comecei a me perguntar e falar para Deus, assim, Deus, o que eu tenho que aprender com essa situação? O que eu tenho que mudar na minha vida quando essa situação está acontecendo? O que é a lição? O que é o aprendizado que eu preciso aprender sobre essa prova, né? Porque muitas vezes a gente se desespera. Na prova, filho, a gente se desespera, já começa a chorar, a clamar ao Senhor, fala, Deus, não acredito que está acontecendo de novo. Mas por que está acontecendo? O Senhor, ele sabe todas as coisas. O Senhor, ele tem um plano perfeito para tudo. Se ele está fazendo você passar situações, é porque alguma coisa ele quer trabalhar na sua vida, né? Aqui, ó, em 1 Coríntios, no capítulo 10, no versículo 13. Aqui. Ó, não vos tem sobrevindo tentações que não seja comum aos homens, mas Deus é fiel, o qual permitirá que sejais tentados acima. Ó, ele não permitirá que sejais tentados acima do que vocês fossem capazes, mas também com a tentação fará um caminho para escapar, para que sejam capazes de suportá-la, né? Foi o que eu falei, a partir do momento que eu entendi isso na minha vida, eu comecei a falar, então, Senhor, o que eu preciso fazer? O que eu preciso entender? Qual caminho eu devo seguir nessa situação para que eu consiga realmente passar por essa aprovação, né? E o Senhor, ele nos ensina tudo, né? Se a gente tem falta de qualquer coisa, a gente pode pedir para o Espírito Santo que ele vai nos ajudar. Eu creio porque na minha vida eu nunca fui bom de administrar as coisas.
Mas graças a Deus, Deus ele tem dado o dom para mim de administrar as coisas. E no começo eu me perdia muito. Aí agora não, agora eu já estou conseguindo não, já estou uns 80%, glória a Deus, que ele tem me ajudado. Nunca procurei nenhum curso, mas eu sempre pedi ao Senhor que ele me ajudasse em todas as áreas da minha vida, né, para me administrar tanto a parte financeira, como a parte de tempo, como a parte aqui da gente buscar ao Senhor, né, porque muitas vezes a gente passa o dia atribulado e a gente não consegue nem parar um tempo para buscar o Senhor, né, mas eu creio que todos aqui buscam o Senhor, e eu creio que o Senhor tem enchido, né, vocês de conhecimento, de entendimento da palavra, de revelação da palavra, né? E aí ele fala aqui também que a gente precisa perseverar na oração, né? Isso é uma coisa que até para mim, Deus falou muito forte comigo. Porque quantas vezes a gente ora por algum propósito, ora por algum motivo, e ao passar do tempo a gente vai esquecendo de orar, né? Aquela oração que era tão fervorosa no começo por alguma situação, por alguma provisão, por alguma salvação de alguma pessoa, a gente no começo a gente pega, a gente ora, a gente apresenta ao Senhor 2 vezes ao dia, a gente ora, intercede pela pessoa, aí vai passando o tempo, a gente vai abaixando, aí chega um ponto que acontece, a gente nem ora mais pela situação. A situação está lá, não foi resolvida. Mas tem hora que a gente não está nem mais orando pela situação. Por causa disso que a palavra deixa bem clara. Devemos perseverar nas orações. A gente não pode deixar de orar nenhuma vez, né? Porque orando de vez em quando a situação já é difícil de se resolver, imagina sem orar, né? E aí aqui na palavra de 1 Pedro também 12, 3:12, que é a passagem que é bem parecida que eu falei. Ó, porque os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos abertos às suas orações. Mas a face do Senhor é contra aqueles que fazem o mal, né? Aqui ele deixa bem claro que quando nós somos justos, né? É difícil ser justo na vida, mas a gente tem que tentar ser o máximo possível justo, né? E aí ele fala que o Senhor, ele tem os olhos sobre as nossas vidas, né? Então ele vê todas as áreas das nossas vidas, tudo que a gente faz, né? E os ouvidos deles estão abertos nas nossas orações. Então eu creio que a partir do momento que a gente ora, apresenta diante do Senhor, ele está ouvindo, né? Todas as nossas orações. Não passa uma oração sem que o Senhor escute, sem que o Senhor já comece a trabalhar naquela situação. Mas muitas vezes as orações demoram um pouco, né, para chegar. Eu particularmente tenho áreas na minha vida, eu tenho pessoas do meu convívio que faz anos que eu oro para que tenha um encontro verdadeiro com o Senhor, para que venham mudar de vida, para que sejam umas pessoas transformadas, sabe? E muitas vezes eu olho para aquelas pessoas e eu falo assim, será que tem jeito, Senhor? Aí o Senhor fala, o que é impossível para mim? Tudo é possível para mim. Né? Então eu posso fazer todas as coisas. Eu falei, então tá bom, vamos continuar apresentando aquelas situações, apresentando aquelas pessoas em oração. A gente não pode desistir, né? E aí depois ele fala, né, em abençoar a todos, né? Nós devemos abençoar a todos, né? Como Deus nos abençoa, né? Porque o Senhor tem abençoado tantas nossas vidas, né? Com saúde, com prosperidade, né? E muitas vezes a gente acaba ficando segurando assim a bênção que o Senhor quer que a gente dê uma bênção para a vida de uma pessoa, né? Quantas vezes o Senhor fala pra gente assim, pô, a gente está no trânsito, assim, e aí o Senhor fala comigo de vez em quando, ele fala assim, pega e abençoa tal pessoa. E eu sempre tenho lá um dinheirinho guardado, uma moedinha guardada, para abençoar a vida de algumas pessoas, né? Porque a gente precisa abençoar as pessoas como o Senhor nos abençoa. E eu creio que o Senhor tem abençoado grandemente as nossas vidas, né? Porque Ele é bom, né? Ele achou graça na gente, Ele confia na gente. A partir do momento que Ele confia na gente, Ele começa a abençoar a gente, só que de vez em quando Ele pede para que a gente possa abençoar uma pessoa e nós, de vez em quando, retemos, né? E eu vejo isso, eu sempre fui muito mão aberta, eu nunca consegui dizer não para uma pessoa. Se a pessoa vem com uma historinha triste, eu falo, não, tá bom. Aconteceu comigo há uns 20 dias atrás, eu comecei a trabalhar, aí queimou o secador, queimou o soprador no mesmo dia. Aí eu falei, meu Deus, e agora? Aí aconteceu um reboliço e tal, mandei arrumar, aí a pessoa
veio falar para mim que estava precisando de dinheiro, não sei o quê. E eu falei, Senhor, eu já não tô com muito, ainda tenho que pagar os equipamentos, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aí o Espírito Santo falou assim, dá para ela. Aí eu relutei comigo dentro de mim. Eu falei assim, mas Senhor, se eu der, eu sei que essa pessoa não vai devolver. Aí a vozinha veio, eu sei disso. Aí eu falei, então tá bom. Fui lá, peguei o dinheiro, falei, tô aqui, ó, Deus te abençoe, que possa te ajudar. A pessoa chorou, falou, não, muito obrigado, não sei o quê, isso aqui vai me ajudar muito. Não recebi de volta, mas o Senhor mandou eu abençoar. E eu creio que tudo deu certo, sabe? Aquele dinheiro que eu tinha era o dinheiro que o concerto deu. Não tive que pegar dinheiro a mais para pagar o concerto, porque o valor que o concerto deu era o valor que eu tinha para dar. E ainda eu acabei dando R$ 50, porque eu não sabia qual o valor do concerto. Mas o Senhor falou, dá, abençoa a vida da pessoa. E aí aconteceu o quê? O Senhor trabalhou a meu favor, né? Em relação lá das coisas. E uma coisa aqui também que Deus tem falado muito comigo, sabe? Que nós devemos fazer parte da vida do próximo, né? Que é que nem eu já falei, quantas vezes as pessoas estão passando por dificuldades, estão passando por necessidades, estão passando por problemas, né, familiares, pessoais, profissionais, e quantas vezes essas pessoas não têm pessoas que possam ajudar, né, auxiliar, cuidar das pessoas, né? E o nosso cuidado com as pessoas, a gente tem que ter isso, porque eu conheço pessoas que estão passando por dificuldades no relacionamento, tem pessoas que estão passando dificuldade na área profissional, sabe? Na área financeira, e assim, a gente tem que cuidar e fazer parte da vida do próximo. É assim, eu chegar e perguntar pro próximo, pô, tá tudo bem, não sei o que com a sua vida, sabe? Não é ser intrometido e curioso, mas é você ter aquele cuidado, aquele carinho, porque muitas vezes você pode ajudar uma pessoa numa coisa tão simples, mas a pessoa ela tem vergonha de falar, sabe? Porque aí fala, não, eu não vou falar, porque eu não preciso falar, porque isso, porque aquilo, mas muitas vezes a pessoa ela está necessitando e uma pessoa de fora pode dar uma palavra de consolo, uma palavra de encorajamento, sabe? E eu creio que a gente tem que fazer vida da parte do próximo, porque senão a gente se reúne, ninguém sabe da vida de ninguém, ninguém ajuda ninguém, e o que a gente está fazendo de diferente? Nada. É que nem eu falo, quando as pessoas me ligam precisando da minha ajuda, se eu tiver disponível, eu largo tudo e vou. A minha esposa sabe. Eu largo tudo e vou. Mas não sei o que tem isso para fazer. Eu falei, não, as minhas coisas pessoais eu deixo para depois. Eu vou ajudar essa pessoa que ela está precisando. E eu creio que a gente realmente precisa fazer parte, sabe, da vida do próximo. É assim, se você não quer entrar muito na vida, mas você pode mandar uma mensagem para ele, falar assim, ô fulano, tá tudo bem com a sua vida? Ah, não sei o quê. Oh, a gente pode orar por você? Tem alguma área que você queira que a gente ore pela sua vida? Vamos interceder pela vida dos próximos, né? Que é que nem eu falo aqui, a gente é só um corpo, né? Todo mundo é membro, todo mundo se conhece. E muitas vezes a gente fala assim, né? Um orando é bom, mas se tiver mais gente orando em favor, é melhor ainda. Então que a gente possa ter esse cuidado, né? Esse amor ao próximo, de tentar fazer parte da vida do próximo, né? Porque é que nem eu falo, todo mundo fala, mas a igreja que vocês vai é tão pequena. Eu falei, mas graças a Deus eu me sinto tão bem, porque eu conheço as pessoas pelo nome, as pessoas me conhecem pelo nome. Eu faço parte da vida das pessoas, as pessoas fazem parte da minha vida. Aí eu falei assim, eu já fui em igrejas grandes, eu falo, eu não gosto porque você entra, você não sabe quem é a sua pessoa do lado, todo mundo entra bonitinho, sem falar com ninguém, o máximo fala uma paz do Senhor, aí todo mundo fica lá, recebe a palavra, louva o Senhor. Na hora de ir embora, é todo mundo apressado para chegar no carro primeiro, para sair do estacionamento, sai correndo da igreja, ninguém fala com ninguém, ninguém dá paz para ninguém, sai todo mundo correndo. Aqui é onde eu me sinto bem. É uma igreja pequena, uma igreja vamos assim, pequenininha, que todo mundo se conhece, todo mundo se conversa, que todo mundo é alegre em receber o outro, né? E eu creio que nisso o Senhor ele tem trabalhado na minha vida, porque a minha esposa sabe, eu não sou muito de ter intimidade com as pessoas, não. Sou difícil, mas depois que eu pego a intimidade, aí é outra coisa. Mas eu sou uma pessoa bem fechada. Mas eu creio que em tudo que eu tento fazer, eu tento colocar o amor do Senhor. Tudo que eu faço é para o Senhor, não é para aparecer, não é para chamar atenção, não. Eu faço porque eu estava falando com um rapaz, né? Cara, como eu não vou servir o próximo se o próprio Jesus que veio aqui serviu todo mundo, cara? Para quem sou eu na fila do pão
para não servir o próximo, para não ajudar o próximo. Se o próprio Jesus, sendo Deus, veio e fez tudo isso por nós, Aleluia. sabe? Eu não consigo ficar parado e não ajudar o próximo, né? E que a gente possa realmente, né, viver uma vida assim, né, com amor fraternal, que a gente não venha ser negligente, sabe? Que a gente venha sempre estar fervendo pelo Espírito Santo, cheio do Espírito Santo, para que todas as vezes que o Senhor queira trabalhar através das nossas vidas, nós estamos assim 100% preparados, né? E que a gente venha realmente louvar o Senhor e ajudar ao próximo, né? Amém, irmãos? É isso que eu queria compartilhar com os irmãos. Eu espero que... Aleluia. Vai dar benção, Giba? Aleluia, glória a Deus. Aleluia, gente. Glória a Deus. É bom. Ele é ótimo, perfeito. Jesus é bom. Ele é ótimo, perfeito. Que coisa, né? Regozijai-vos. Regozijai-vos com o Senhor. Amém, querido? A palavra é muito boa. É os momentos da vida do povo de Deus, né? Esse é o dia em que a palavra do Senhor ela está sendo estampada no nosso dia a dia, no nosso dia a dia. Então você recebe essa pequena parte que Deus assim concedeu através da vida do nosso querido irmão, e você vai em paz, pratique aquilo que está aqui, e que a nossa vida seja cheia da graça do nosso Deus. Amém? Vai em paz, que o Senhor te abençoe. E não se esqueça que domingo temos culto, Santa Ceia. Amém? Deus abençoe a todos.